A volta de Cristo é a maior esperança do ser humano, pois será o fim da história de mal e do pecado do mundo em que vivemos. Jesus prometeu que voltaria para nos buscar e para nos dar a vida eterna. A Bíblia apresenta o assunto da volta de Jesus e os quais acontecimentos que ocorrerão quando ele regressar. Vamos conhecer o que a Bíblia nos revela sobre a volta de Jesus. Primeira pergunta: antes de regressar ao céu, que promessa fez Jesus à sua igreja? Lá no livro de João, capítulo 14, do versículo 1 a 3, diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vou-lo teria dito: vou preparar-vos lugar, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levantarei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Bom, aqui nesse momento, Jesus conversa e fala com a sua igreja, com o seu povo. Ele deixou uma mensagem maravilhosa. Essa promessa Jesus fez para a sua igreja antes dele regressar ao céu. Nesse momento, ele fez essa promessa: não se turbe o vosso coração. Nós não podemos andar com medo, você tem que crer em Deus, crer em Jesus Cristo e aguardar que ele voltará. Ele disse que ia, mas ia vir outra vez para nos buscar. Esta é a promessa de Jesus. Ele vai voltar. Segunda pergunta: quando Jesus subiu ao céu, que mensagem Deus enviou por meio de 2 anjos? Quando Jesus estava subindo aos céus, Deus enviou 2 anjos para confortar os discípulos naquele momento. Lá no livro de Atos, capítulo 10, versículo 11, diz assim: e estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões, vestidos de brancos, os quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para os céus? Esse Jesus que dentre vós, recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu viste ir. Aqui é mais uma afirmação, os anjos confessando que Jesus foi, mas ele vai voltar. Então aqui, Jesus estava subindo e os discípulos ficaram todos com os olhos fitos ao céu. Não tinha outro foco, não olhavam nem para a esquerda nem para a direita. E o Filho de Deus, Jesus Cristo, subindo ao céu e foi indo, e os discípulos com os olhos fitos na direção do Mestre. E então o anjo disse: varões galileus, este Jesus que vocês estão vendo subir, ele vai vir do mesmo modo. Ele vai descer e vai vir para cá. Mais uma afirmação que Jesus vai voltar, e ali confortou os seus discípulos. Bom, em toda a Bíblia nós não encontramos a data da volta de Jesus. Ninguém sabe. Somente Deus sabe. Mas quando Jesus estiver perto de vir, o que estará acontecendo no mundo? Como estará a humanidade? Como estará o mundo que estamos vivendo quando Jesus estiver perto de vir? Bom, essa resposta se encontra no livro aí de Mateus, capítulo 24, do 3 ao 8. Diz assim: diz-nos quando serão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Isso aqui foi Jesus respondendo para os discípulos. Os discípulos fizeram essa pergunta. Aí Jesus responde. E Jesus respondendo, disse-lhe: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Muitas pessoas vão ser enganadas. As pessoas vão trazer a Bíblia, vão mostrar a Bíblia, querer falar uma verdade sem estar na Bíblia, crer em coisas que não estão na Bíblia.
Então, no mundo que estamos vivendo hoje, há muitas pessoas enganando os inocentes, afirmando coisa que não está na Bíblia. Então, a Bíblia também fala que vai haver rumores de guerra, guerra mais guerra, nação contra nação, reino contra reino, vai haver epidemias, doenças sem cura, muita fome, muitas pragas vão acontecer no mundo. E é exatamente isso que nós estamos presenciando no pleno século XXI. Epidemias. Jesus se fala de epidemias, nós estamos vivendo uma pandemia. Então, isso é profecia que está se cumprindo. É dever meu e seu não temer, mas sim ficar em alerta e esperar o nosso Salvador, que ele vai vir. Ele não disse nem o dia nem a hora, mas disse os sinais, que quando ele estiver perto, os sinais estariam acontecendo com mais intensidade. É o que nós estamos vendo. Bom, aqui na Terra vai haver muitos daí. Nação contra nação, reino contra reino. O amor das pessoas quase todas vão se esfriar. Mas vai ter outro acontecimento que vai acontecer não só aqui na Terra, mas também lá no céu. A pergunta é, o que ocorrerá no céu e também entre os homens? Lá no livro de Lucas, capítulo 21, versículo 25 e 27, diz: E haverá sinal no sol, na lua e nas estrelas, e na terra angústia entre as nações. Aqui a Bíblia está falando angústia entre as nações, amigos. Nós estamos vivendo num momento de dificuldade. Tem pessoas passando fome, tem pessoas morrendo fome. E a cada vez mais vai se intensificando as tragédias. A gente vê dia após dia pessoas se matando, pessoas se enforcando, pessoas se auto-destruindo. A marginalidade, o crime tem aumentado cada vez mais. Até onde vai parar? Deus é que sabe, amigo. São profecias se cumprindo. E aqui na terra vai ter angústia entre as nações. É o que estamos presenciando. Sinais da volta de Jesus. O mundo está anunciando o sinal da volta de Jesus. E a próxima pergunta é: qual seria um dos últimos acontecimentos para o fim do mundo? Vamos para a Bíblia. Lá no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 14, tem a nossa resposta. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gente. Então virá o fim. Você sabe que tem país que a Bíblia não entra. Você sabe que tem lugar por aí no mundo que você não pode falar de Jesus. Se você falar, é apedrejado, você é morto, você é assassinado. Então, há um cuidado especial ao falar de Jesus em determinados países. Queridos, amigos, quase todos os sinais estão sendo cumpridos. Quando se cumprir esse, Jesus vem. Jesus vem e não tardará. Quando a pregação do Evangelho tiver pregado a todo mundo para testemunho que Deus é Deus e Jesus Cristo é o Filho de Deus, aí ele vem, queridos. Mas daqui para lá, antes de acontecer a pregação do Evangelho, tem uma sequência de catástrofe, de coisas terríveis que vão acontecer. A pregação do Evangelho é a última a ser pregada. Daqui para lá tem muito chão, vai acontecer muitas coisas, porque a Bíblia ela tem que se cumprir. Porque é a palavra de Deus, o que Deus falou tem que se cumprir, porque Deus é sincero, Deus é verdadeiro. Se Deus falou, está falado. Se Ele falou que vai se cumprir, vai se cumprir. Bom, aí Jesus, ele vai vir. Só que antes dele vir, aqui no mundo vai ter duas classes de pessoas. A classe dos ímpios, porque Jesus fala que quando Jesus vir vai ser como mesmo nos tempos de Noé. Todo mundo casava, dava-se casamento, era a vida normal. Os pessoas iam para o trabalho, né, as mulheres iam arrumar casa, vivia a vida normal. Quando de repente surpreendeu todos com um grande dilúvio.
Noé avisou todos que ia chover, que Deus ia destruir com água. Ninguém quis ouvir. Ocorrer do mesmo jeito que ocorreu nos tempos de Noé. Estamos falando aqui no YouTube que Jesus vai vir, se prepare, faça o que é certo, faça o que é bem, abandone tudo que não presta, os seus maus gostos, suas prostituições, seus enganos, suas corrupções, seu egoísmo, sua falsidade, seja uma pessoa honesta e sincera e viva o Evangelho. Se você não viver, se eu não viver o Evangelho, você vai se enquadrar na classe de pessoas que vamos ver agora. O que farão os pecadores que não se entregaram a Jesus quando ele vir nas nuvens dos céus? O que vão fazer eles? Apocalipse tem a resposta. Em Apocalipse, capítulo 6, o versículo 15 e 16. Ele diz assim: e os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os pecadores, todo servo e todo livre, se esconderão nas cavernas e nas rochas das montanhas, e dizei: cai sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono. É o que os pecadores que não aceitaram Jesus vai dizer. Jesus vai vir nas nuvens do céu sentado no trono. E quando Jesus vir, esses pecadores vão desejar morte. Eles vão desejar morte, mas a morte vai fugir deles, amigos. O tempo de você aceitar Jesus é agora. Jesus, ele falou e está falado, ele vai vir. Eu e você temos que estar preparados para receber Jesus nas nuvens dos céus. Esses pecadores que não quiseram nada com Jesus, vai passar como um fio na mente deles todas as vezes que alguém foi falar do amor de Deus que eles recusaram. Seja ler a Bíblia, seja falar, seja distribuir um panfleto, seja qualquer palavra da Bíblia, eles rejeitaram, não quiseram nada com a verdade de Deus. E naquele dia eles vão desejar morte. Então, Jesus te dá uma chance hoje. Mas vai ter uma classe de pessoas naquele dia também que vai estar justo, que vai estar firme ao lado de Jesus. Lá no livro aqui de Isaías, capítulo 25, versículo 9, lá tem a resposta que a Bíblia diz para mim e você. Olha só o que os sábios vão dizer naquele dia. Isaías, capítulo 25, versículo 9. E naquele dia direis: eis que este é o nosso Deus, em quem esperávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor, a quem aguardávamos. Na sua salvação regozijaremos e nos alegraremos. Os sábios vão falar essa palavra. Os ímpios vão desejar que os rochedos, que as pedras caem sobre eles. Eles vão se esconder da face de Jesus. Eles não vão querer nada com Jesus, vão se esconder da presença daquele que tudo pode. Já a classe de pessoas que vão se salvar, eles não vão fugir, eles não vão correr porque sabem do seu mestre. Ele conhece Jesus, ele sabe de Jesus, tiveram comunhão com Jesus o tempo todo, se sacrificaram, abandonaram o seu eu, abandonaram os seus vícios, seus prazeres mundanos e se entregaram a Jesus, e Jesus o recebeu, e agora Jesus vai garantir para eles a vida eterna. Então, meu amigo, hoje é o dia. Jesus prometeu que ia vir. Uma vez ele veio, nasceu da Virgem Maria, foi morto pelos nossos pecados, ressuscitou e foi para Deus. E ele vai vir pela segunda vez. E ele diz que ia vir para buscar os seus e levar para os céus. As profecias quase todas já estão cumpridas. Falta só a pregação do Evangelho. Então o tempo é hoje, o tempo é agora para você se arrepender e se entregar a Jesus. Amigos, então vamos para a minha decisão, para a sua decisão. Você crê que Jesus em breve voltará? Se você crê, você diga amém. Você promete se preparar para a volta de Jesus?
Prometa isso daqui para Ele. E também você promete ajudar outros também neste preparo? Se você deseja ajudar outros nesse preparo, você diga amém. Querido, então hoje foi sobre a volta de Jesus e um forte abraço para todos vocês. Obrigado.